Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da ServiceNow Brasil. Eu sou o Vitor, executivo de vendas do portfólio de tecnologia aqui da ServiceNow, e comigo está o Alexandre Assis, especialista na solução de SPM. E hoje nós iniciaremos uma série de 4 episódios detalhando todas as capacidades do nosso produto de Strategic Portfolio Management. Nesse primeiro episódio, pessoal, nós vamos abordar o início de toda a nossa cadeia de entrega de valor para a qual todos os nossos clientes atuais e futuros estão indo, né? Definição e alinhamento estratégico, como ir do planejamento estratégico sem se perder no meio do caminho. Antes de mais nada, como eu sempre falo, né, esse aqui é um formato webinar, então eu já estou vendo o pessoal trocando mensagens aqui no chat. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a nossa apresentação mesmo, vocês podem escrevê-las dentro do nosso Q&A, né, perguntas e respostas aqui do Zoom. E aí nós, ao longo dessa sessão, vamos tentar responder a todas as perguntas aí. E se eventualmente sobrar alguma, a gente responde no final da apresentação. Tá legal? Então, sem mais delongas, daremos início aqui à nossa série de 4 episódios, tá? Então, o primeiro, nós vamos falar sobre execução estratégica, né? Como a gente vai transformar todo o nosso planejamento estratégico em realidade sem se perder no meio do caminho. No dia 11, que é o segundo episódio, nós vamos falar sobre alinhamento estratégico, ou seja, como que a gente vai maximizar todos os retornos que a gente pretende obter com os nossos investimentos. No dia 30 do 4, a gente vai fazer a parte de execução propriamente dita, né? Então, como que a gente vai entregar todos os projetos, programas e produtos, utilizando as diversas metodologias de gestão de projeto que a gente tem disponível no SPM. E, por final, né, no dia 15 de maio, a gente vai abordar a parte de arquitetura empresarial, nosso APM, Application Portfolio Management. Então, todos os aspectos de tecnologia, como que a gente vai reduzir custo, risco, débito técnico, né, e por aí vai, tá bom? Então a gente já disparou para o restante desses dias os convites de registro, né? Mas se vocês não receberam ainda, por favor, ao final dessa apresentação, eu vou colocar o meu perfil no LinkedIn. Vocês podem mandar e-mail para mim, ou se vocês já tiverem meus contatos, ou contato de alguém da ServiceNow, peça por gentileza para a gente encaminhar o convite, encaminhar o QR Code para vocês se inscreverem para os próximos capítulos, tá? Bom, vamos lá. Eu recebo bastante, pessoal, a seguinte dúvida. Vitor, por que a ServiceNow? Eu diria que o motivo pelo qual nós estamos tendo tanto sucesso, e quando eu digo nós, eu me refiro à nossa base de clientes, é porque a ServiceNow, pessoal, é a única plataforma que unifica estratégia, alinhamento e execução contínuos numa única interface, numa única arquitetura de dados. Então, por isso, nós mudamos um pouco o jogo, né? Nós conseguimos garantir que os resultados de negócio entregues foram para cumprir um propósito lá no início. Propósito esse alinhado à estratégia da companhia. E esse alinhamento é de mão dupla. Se a estratégia muda, o alinhamento com a entrega muda também. Mas sempre quem está entregando na ponta sabe qual é a iniciativa estratégica que ele está contribuindo ou que ele está colaborando. Então, como facilitador, nós fazemos o mundo do trabalho melhor. Então, a gente evita, né, que tenha frustrações, que tenha eventuais desconfortos com mudanças, né, de priorização e a gente mantém, né, os nossos colaboradores alinhados, né, com toda a estratégia da companhia, tá? Então, como que a gente faz, né, o trabalho ficar melhor para a empresa? Então, eu vou tomar a liberdade de mostrar aqui na tela todas as etapas de entrega de valor fim a fim que a ServiceNow proporciona utilizando as soluções do SPM, dando ênfase na sessão de hoje, claro, né? Então, tudo começa com a orientação da empresa na entrega de valor para os clientes, seja interno ou externo, né? A gente vai mostrar que durante essa série de webinars, né? Como é que a definição estratégica lá em cima confirma tudo aquilo que vai ser executado até a entrega do projeto, a entrega do produto e vice-versa. Então, o primeiro passo é como que a gente define as metas e estratégias da companhia na etapa de planejamento estratégico, que pode conter goals, OKRs, né, derivados dessa iniciativa estratégica. Então, o roadmap molda tudo aquilo que a empresa vai trabalhar com as definições que foram feitas nessa etapa. E aí, a partir daí, vira um guia, né, para entrega de valor durante toda a cadeia produtiva. Eu vou mostrar também algumas telas nesse capítulo, e depois do fluxo eu não vou mostrar, porque aí vai ser alvo das próximas sessões, né? Eu gosto de mostrar bastante essa tela,
porque traz exemplos do que a gente está falando aqui, né? Então, dentro do Strategic Planning Workspace, né, o SPW, que é o espaço de trabalho do planejamento estratégico, é uma interface super recente do ServiceNow, tá? A gente pode montar aqui uma hierarquia de objetivos de negócio e metas e OKRs, Objective Key Results, né? Nessa hierarquia. E aí, toda essa definição que a gente está fazendo na primeira idealização ali da iniciativa, ela pode ser acompanhada até o fim, né? Até a finalização ou completude daquele indicador, daquela meta. E essa meta pode ser percentual, pode ser um threshold, né? Um limite para cima e para baixo, pode ser um range, pode ser financeiro, enfim. O indicador que a gente quer perseguir. E o que é interessante, quando a gente executa, esse número é atualizado, né? Diretamente nesse OKR, nessa meta. Então, facilita muito o acompanhamento desse indicador, facilita muito a gestão de tudo isso. Já no roadmap estratégico, que é uma outra interface do ServiceNow, também bem recente, a gente vai organizar essas iniciativas estratégicas ao longo do tempo. E garantir também, né, que tem umas setinhas ali ligando todas essas iniciativas estratégicas, né, garantir relacionamento de dependência, garantir que a posterior não vai iniciar no meio da anterior, ou que não vai iniciar, né, antes da finalização de uma atividade importante para o início da próxima, subsequente, né, e aí a gente consegue também alinhar nas entregas por ano, por semestre, por mês, que for importante, né, que for relevante para o go-to-market daquela companhia, né. E a gente pode também ver aqui diversas informações adicionais que são relevantes para a priorização dessa iniciativa, que é, por exemplo, benefício esperado, custo planejado, ROI, enfim, uma série de informações, e com isso a gente conseguir priorizar melhor as iniciativas, tá? Legal. E aí, eu vou abrindo o resto do fluxo aqui e a gente vai explicando um pouquinho melhor para dar um contexto geral do que o SPM é capaz, né? Então, integrado a essa etapa de planejamento estratégico, a gente vai ter a nossa solução de APM, Application Portfolio Management, que a gente chama aqui carinhosamente de arquitetura empresarial, tá? Que consiste basicamente em trazer à luz o plano de modernização de aplicação, risco de tecnologia, seja por obsolescência, né, seja por segurança, e os planejamentos para novas capacidades, que estão alinhados, lógico, né, com a visão corporativa e metas e estratégias do negócio. Caso seja relevante, né, essa novidade, né, essa adição de funcionalidade, ou que seja prioritária, o roadmap estratégico pode ser influenciado. E sempre mantendo, né, os objetivos estratégicos da companhia alinhados, né? Então, a arquitetura empresarial é alvo do nosso quarto encontro, não vou entrar muito no detalhe aqui, mas é importante que tenha essa integração bem clara aqui. Outra fonte importantíssima, né, para a informação aqui de priorização de demanda, de iniciativas, né, é a fase de intake, ou seja, de recebimento da ideia para gerar uma demanda. Então, de maneira simples, né, que a gente vai explorar bastante no nosso próximo encontro, é um portal de ideias, por exemplo, para um colaborador ou para um cliente final expor as suas ideias, e caso elas estejam alinhadas à estratégia da companhia, a gente pode transformar em uma demanda priorizada e, posteriormente, um projeto, uma execução ágil e por aí vai, né? Então, outras maneiras também, né? Por exemplo, o gerente de produtos. A gente pode receber feedbacks de produtos com relação a ou uma funcionalidade adicional ou alguma funcionalidade que eventualmente não está funcionando tão bem assim, né? Para alguma persona. E por e-mail, né? Pode ser por diversas maneiras. A gente pode receber por e-mail, em um portal também, ou até o próprio gerente de produto pode cadastrar, né, esse feedback. E aí, estruturalmente, isso acaba virando mais uma fonte de ideias para desenvolvimento de alguma funcionalidade e enriquecimento de um produto, né? E usando também o próprio APM, a parte verde escura aqui, para melhoria contínua, por exemplo, a gente pode adicionar uma demanda de refresh tecnológico para evitar um risco, ou evitar uma obsolescência, um débito técnico em um produto que é crítico para a companhia. Então, sempre alinhado, né, à fase verde clara ali, que é a fase de planejamento estratégico. Então, no centro, claro, aqui, né, a gente tem o nosso repositório central de demandas, que a gente vai utilizar como filtro para a correlação dessas demandas, sempre relacionado à etapa anterior. Uma vez que a demanda é qualificada, que ela é passível de ser priorizada e executada, a gente faz a etapa de priorização, né? Sempre alinhado ao roadmap estratégico. Então, as demandas
serão também priorizados por tempo que ela vai levar para ser construída, ou seja, o tamanho dela, né, em relação ao esforço que ela vai exigir. Recurso financeiro que tiver disponibilizado na etapa de orçamento, né, por exemplo, que é super importante na etapa de definição estratégica, e também a quantidade de pessoas disponíveis com aquele skill, com aquela característica, né? Então a gente vai abordar também aqui nesse webinar, né, no próximo, o capacity planning, ou seja, como é que a gente vai organizar melhor os nossos recursos, né, os nossos colaboradores para entregar da melhor maneira, no menor tempo, com maior retorno, né? Toda e qualquer demanda que a gente tiver priorizada está vinculado à etapa verde, tá? Então, sempre todo mundo que estiver trabalhando na demanda vai saber qual é a iniciativa estratégica que aquela demanda atende. Isso é super importante. E bem como, né, vai estar vinculado também aos retornos, né, que estiverem associados às metas OKRs que eu falei um pouquinho mais cedo. Além disso, o mesmo trabalho pode ser observado por diferentes pontos de vista, dependendo da persona, né, o que está na parte da direita. Então, por exemplo, o projeto, por exemplo, de redesenho de um portal de RH da empresa. Né? Para o PMO, esse é um projeto de RH. Para o gerente de produto, esse é um projeto de produto do portal do colaborador. Para o gerente de Value Stream, é um projeto da Value Stream Hire to Retire, por exemplo. Para o arquiteto, é uma iniciativa que prevê as capacidades de engajamento de todos os colaboradores da companhia. Sendo assim, a ServiceNow criou recentemente, né, lentes de planejamento para auxiliar essas diferentes pessoas a acompanhar o planejamento, desde o planejamento do portfólio até a execução propriamente dita. Tá? Então é bem interessante a gente abordar isso na próxima sessão. Todas as demandas que são qualificadas, que são priorizadas, podem virar projeto, que pode ser ágil, que pode ser safe, cascata, ou híbrido, por exemplo. Né? O que é híbrido? É um projeto estruturante, né, por exemplo, em cascata, com sprints ou fases de desenvolvimento ágil. Lembrando que tudo isso fica dentro da única solução, de uma única interface. Então, a gente vai poder acompanhar todas as cadências, né, toda a parte estruturante da coisa e também as sprints ágeis. Né? E dentro da ServiceNow, todas as tarefas são tratadas em um único lugar. Ou seja, os times que recebem atribuições, tanto de projeto quanto do dia a dia, conseguem priorizar, planejar as atividades, levando sempre em consideração a importância / urgência, né, que está alinhada à estratégia da companhia, pelo vínculo nativo que a gente faz dentro da plataforma. Então, o trabalho pode ser uma história, um épico, uma feature, um programa, um projeto, mas também pode ser uma tarefa que é um defeito, vulnerabilidade de segurança, risco corporativo, até uma atividade de auditoria. Tudo isso dentro do único lugar. E a gente também pode concentrar no ServiceNow o trabalho que é associado a outras soluções. Por exemplo, Gira, Azure DevOps. Então, a gente traz a visibilidade da execução ágil dessas outras soluções dentro do ServiceNow. Então, a gente pode ter um repositório único de atividades, mesmo que seja executada fora, né? Mas uma visibilidade única dentro do ServiceNow. Então, status report, né? Toda a parte de OKRs e metas serem alimentados por essas soluções externas, né? E, claro, toda a execução do projeto, demanda, diferente da onde ele está sendo executado, diferente de qual metodologia, também fica dentro do ServiceNow e alimenta o roadmap de entrega e as metas e OKRs, etc., que estiverem sendo linkadas, né, com o projeto, tá? Com as tarefas do projeto. E aí, o último passo aqui, né, integrado a todos os outros módulos da ServiceNow, ou seja, né, a HSM, por exemplo, fazer a parte de entrega interna, o CSM para fazer a parte de entrega para cliente externo, o projeto passa, né, de uma fase de entrega para operação com toda a governança que a ServiceNow proporciona ativamente. Então, um defeito que tiver associado a um sistema que foi implementado a partir de um projeto tem o seu vínculo garantido e as atividades do dia a dia entram no ciclo de decisão e priorização de produto. Né? E tudo isso, né, toda essa integração é nativa. Ou seja, os nossos colaboradores sabem o porquê que aquela demanda é tão importante e que deve ser priorizado para entregar um valor para um cliente final ou para os executivos da companhia. E todos esses resultados são mensurados a partir de KPIs disponíveis, né, dos nossos portais de realização de benefício, melhoria contínua e por aí vai. Tá? Então, esse fluxo se retroalimenta. Né? Importante, por exemplo, né, dentro da parte analítica da coisa, né, todas as métricas que a gente cria lá na primeira etapa são acompanhadas durante toda a sua vida útil. E a gente vai utilizar as soluções de analytics da ServiceNow
para até tomada de decisão proativa. Então, se a gente precisa acelerar uma entrega de valor, se a gente precisa corrigir o percurso, né, daquela iniciativa, então é importante a gente ter essa informação para sempre medir como é que está sendo a execução e o retorno que a gente está realizando. E também, né, voltando para aquela primeira tela de definição dos KPIs, né, dos OKRs e tudo mais, a gente está mostrando aqui como que é o retorno desse valor, né, ou seja, a entrega fim a fim daquela meta, daquela estratégia, né, daquela iniciativa estratégica. Então, dentro dessa mesma interface, a gente consegue medir o percentual de compleção daquele trabalho, por exemplo, que foi executado no ServiceNow, dentro do nosso roadmap estratégico, tá? Então, muito legal, né? Mas como é que é isso na prática? Ou seja, a gente vai mostrar agora uma demo da etapa de planejamento estratégico, que é esse primeiro fluxo aqui, ou seja, como é que a gente faz a definição dos goals e OKRs, como é que a gente vai trabalhar com orçamento e como é que isso se replica, né? Como é que isso impacta o roadmap estratégico. Bora lá, Lê. Valeu, Vitão. Vamos lá, então. Vou passar aqui para o nosso browser para a gente começar a trabalhar direto aí na solução, para a gente aterrissar um pouco esses conceitos que o Vitor passou para a gente. Então, eu estou começando aqui justamente nos planos estratégicos, né? Então, essa aqui é a console de planejamento estratégico que o Vitão comentou, o Strategic Planning Workspace, onde a gente faz efetivamente o planejamento estratégico. Então, eu vou pegar um desses planos estratégicos para a gente começar a olhar com vocês algumas características. A gente vai olhar primeiro o que a gente chama de planejamento de alto nível, né? Então, eu vou abrir aqui este plano chamado Todas as Iniciativas, All Initiatives, e a gente vai explorar um pouquinho o que a gente chama de planejamento de alto nível. Então, no planejamento de alto nível, eu estou falando de grandes iniciativas, estou falando de prioridades estratégicas relacionadas ao meu plano estratégico de alto nível. Então, eu estou definindo, por exemplo, deixa eu pegar aqui nas listas e mostrar um pouquinho para vocês outros elementos aqui. Eu posso ter, por exemplo, o que a gente chama de planos estratégicos, né? Então, eu posso ter um plano estratégico, eu vou criar esse novo plano estratégico que vai se chamar Plano 2024-2026, um plano trienal aí, 2026. Aqui eu vou construir, né, eu vou descrever a minha visão, a minha missão, né? Então, são, vamos dizer, os elementos clássicos de um plano estratégico de alto nível. Eu vou também definir quais são os meus valores, né? Toda empresa tem a sua definição de valores, né? De quais são os valores que aquela organização transmite para os seus colaboradores como sendo aqueles valores fundamentais que todo mundo tem que exibir nos seus comportamentos no dia a dia. As prioridades estratégicas, a gente vai definir prioridades estratégicas que a gente vai impulsionar nesse período, né, desse plano estratégico. Então, a partir dessas prioridades estratégicas, agora voltando então para o plano, a gente vai começar a decompor essas prioridades ou a criar grandes iniciativas que vão se relacionar com esse plano estratégico. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui uma grande iniciativa de transformação cloud, ou uma iniciativa de inteligência artificial, né? Então, aqui a gente vai ter a nossa lista de iniciativas, a gente pode brincar um pouquinho com ela aqui, eu posso, por exemplo, agrupar por prioridade estratégica, então eu estou vendo aqui quantas iniciativas eu tenho alinhadas a cada uma das minhas prioridades estratégicas. Eu posso criar e editar essas iniciativas, por exemplo, eu vou criar uma nova iniciativa aqui que vai ser a iniciativa de encantar nossos clientes com experiências inovadoras. Que nome bonito da minha iniciativa. Eu vou dizer que essa iniciativa, por exemplo, vai começar aqui no dia. A gente vai começar a trabalhar essa iniciativa
em abril de 24, vai ser uma iniciativa que vai durar aí até abril de 25. Ela é uma iniciativa que da Megan, que é o usuário, né, a persona que eu estou utilizando aqui, e ela está relacionada à prioridade estratégica de encantar clientes. Então, eu estou criando aqui uma nova iniciativa, e aí a gente vai poder trabalhar com essa iniciativa, que né, ela está vinculada a encantar os clientes, e a gente vai trabalhar com essa iniciativa para começar a desdobrar isso posteriormente. A gente também pode ter essa mesma visão da lista de iniciativas, né? A gente pode ter uma visão também como um quadro Kanban, né? Muito interessante até para aquelas organizações que gostam de trabalhar com Lean Portfólio. Então, são visuais mais atraentes para alguns métodos de trabalho. E o que é muito interessante também é essa visão de hierarquia, porque eu vou olhar aqui na hierarquia não somente as minhas iniciativas, mas tudo que está embaixo das iniciativas. Então, estou vendo aqui, por exemplo, que a iniciativa de evolução de carreira e reconhecimento, ela já foi desdobrada em 3 programas estratégicos, né, de reconhecimento, aliás, de remuneração, né, de recompensas dos colaboradores e reconhecimento, um programa estratégico de melhorar as avaliações de performance dos colaboradores e um outro programa estratégico de evolução de carreira. Então, uma iniciativa abriu 3 programas estratégicos. Aí eu já estou vendo também que dentro desse programa estratégico relacionado à avaliação de performance dos colaboradores, eu já tenho aqui uma demanda que foi concluída, a fase de demanda, e ela já está aqui como um projeto priorizado, né? Aí sim, um projeto já lá no detalhe, que está sendo priorizado, vinculado a essa estrutura toda, né? Então, vocês veem que aqui eu estou trabalhando as iniciativas de alto nível e, a partir das iniciativas de alto nível, posteriormente eu vou poder decompor isso em vários níveis, claro, né, para ter aí toda a cadeia de trabalhos que a gente está executando para atingir aquele resultado. E, ao mesmo tempo, eu, como gestor desse plano das iniciativas estratégicas, também vou poder acompanhar tudo o que está acontecendo no detalhe relacionado às minhas iniciativas estratégicas. E, finalmente, quando a gente fala também de iniciativas de alto nível, a gente vai trabalhar também a questão do roadmap. Então, aí eu vou conseguir colocar essas iniciativas ao longo do tempo, né? Então, talvez aqui a minha nova iniciativa, eu tome uma decisão de começar ela um pouco antes, ou começar ela aqui logo no início de 2024, eu vou manter essa iniciativa ativa até metade de 2025, ou em função das novas evoluções tecnológicas, talvez essa questão de iniciativas de inteligência artificial precise começar antes. Então, vou trazer ela aqui para trás, para a gente começar um pouco antes. A ideia, então, é que eu consiga montar o que a gente chama de roadmap estratégico, que é um roadmap de iniciativas de alto nível. Observem que eu não estou falando ainda de demanda, de projeto, eu não estou falando de detalhe, de trabalho detalhado, eu estou falando de grandes iniciativas que eu estou utilizando no meu planejamento estratégico. Iniciativas do tipo transformações, do tipo expansão de negócios, do tipo remodelagem de forma de trabalho, né, de processos, enfim, coisas mais volumosas e que vão durar muitas vezes anos e que serão decompostas aí em muitos trabalhos menores que aí sim serão demandas, projetos e épicos, né? Então, esse é o conceito aí dos planos de alto nível. Tá, mas como que a gente começa, né? Por onde a gente começa o planejamento? Então, se eu vier aqui na lista de planos de portfólio, quando eu vou criar um novo plano de portfólio, eu vou exemplificar isso para vocês agora. A primeira coisa que a gente faz
a gente vai se identificar como persona, né? O Vitor estava comentando com vocês esse conceito das lentes de planejamento. Então, o que é a lente de planejamento? É uma estrutura organizacional, é uma estrutura, né, hierárquica, na qual, né, que é relevante, melhor dizendo, uma estrutura hierárquica que é relevante para uma persona. Então, né, pegando o mesmo exemplo que o Vitão trouxe para a gente, talvez um PMO ou um PMO corporativo, ou até um PMO de TI, ele vai se interessar numa visão mais organizacional. Então, eu tenho a empresa, as linhas de negócio, os departamentos, né, lá, as diretorias, gerências, e aí lá embaixo eu vou ter todos os trabalhos que estão sendo realizados por aqueles departamentos vinculados àquelas unidades de negócio e àquela empresa. Se eu sou um gerente de produto, provavelmente eu vou querer usar uma lente de produtos. Então, eu estou vendo para a minha empresa quais são os produtos, aí eu vou criar um plano de portfólio para os meus produtos, para os produtos que eu acompanho, que eu gerencio. Se eu sou um arquiteto empresarial, a gente vai falar um pouco mais de arquitetura lá no nosso quarto episódio, eu provavelmente estou preocupado em conhecer o roadmap das aplicações de negócios que provém as minhas capacidades de negócio. Então, eu estou olhando, fazendo planos para cada capability, para cada business application das quais eu sou responsável, olhando tudo que eu tenho em roadmap, tudo que eu tenho planejado de executar para essas capacidades de negócio, para essas aplicações. Se eu sou um gerente financeiro, eu provavelmente estou olhando, ou um gerente de estratégia, né, o responsável pelo planejamento estratégico, talvez eu vá usar uma lente de investimentos estratégicos. Então, aqueles investimentos menores, aqueles projetos pontuais, aquelas demandas de manutenção, demandas de pequenas melhorias, eu não quero saber de nada disso. Eu quero ver tudo aquilo que vai ter um impacto estratégico real. Então, eu estou vendo para a minha empresa, por cada prioridade estratégica que eu defini, quais são as iniciativas que estão sendo criadas, né, ou planejadas, como essas iniciativas se desdobram em programas estratégicos, e aí sim, lá embaixo, os trabalhos reais, as demandas, projetos épicos, ou o que quer que seja, que está alimentando aquela cadeia, né, que está alimentando aqueles programas estratégicos, iniciativas e prioridades. Então, esse conceito das lentes de planejamento é justamente onde a persona se identifica e diz, olha, o que me interessa é isso aqui. Então, eu vou aproveitar que já está marcado, vou escolher a lente de investimentos estratégicos para mostrar mais uma coisa para vocês. Então, quando eu estou criando um plano de portfólio, usando qualquer uma dessas lentes, mas aqui, por exemplo, na lente de investimentos estratégicos, a primeira coisa que eu vou definir é, isso é um plano detalhado, é um plano de entrega, é um roadmap de entrega, ou isso é um plano de alto nível? E se é um plano de alto nível, em que nível eu estou planejando? Então, eu posso ter um plano de portfólio para iniciativas estratégicas, um plano de portfólio para programas estratégicos, ou eu posso ter um plano de portfólio detalhado, um plano de portfólio de demandas, projetos e épicos, né? Então, desta forma que a gente vai criar esses planos de alto nível que vão formar aí a base do nosso planejamento estratégico. Beleza. Eu não vou criar esse plano agora, que eu já tenho um plano criado aqui, como vocês viram. A gente já explorou esse plano de alto nível. O que a gente vai fazer agora é olhar como isso vai ser consumido depois. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu plano corporativo, e aí já não é um plano estratégico de alto nível, é um plano estratégico que já começa a detalhar o trabalho. Vou pegar aqui o plano da minha empresa, e a gente vai falar um pouco sobre objetivos. Então, a gente vai começar pensando nas nossas prioridades estratégicas, que foram já definidas quando eu criei o plano estratégico, a gente vai começar a falar em quais são os meus objetivos e metas, ou seja, quais são os meus OKRs,
quais são os meus... E aí, OKR, gente, abrindo um parênteses aqui, OKR é um método de definição de objetivos estratégicos, né? Não é o único, é um dos mais novos, mas não é o único. Então, muitos de vocês devem conhecer aí MBOs, devem conhecer Balanced Scorecard, né? E os próprios OKRs, que são aí o método mais utilizado, mais discutido hoje em dia. A ideia é, e por isso que a gente chama aqui dentro da solução, a gente chama de objetivo e meta, porque a gente não quer se fixar em uma dessas metodologias de gestão estratégica. Mas o que todas elas têm em comum? Todas elas têm em comum que você define o que você quer fazer e como você vai medir. Então, a gente chama isso de objetivo e meta. Então, olhando aqui a minha hierarquia estratégica, onde eu vejo os meus objetivos e metas, eu vou expandir a hierarquia toda aqui, só para a gente explorar um pouquinho. Deixa eu ganhar um pouquinho de espaço aqui na tela. Então, aqui, o que a gente está vendo? Tudo que tem a bandeirinha é o meu goal, é o meu objetivo. Tudo que tem aqui um alvo, né, é a minha meta. Qual que é a diferença do objetivo e da meta? Ué, o objetivo é o que eu quero fazer. A meta, ela já envolve um número que vai me dizer como eu vou saber se eu estou atingindo esse objetivo ou não. Então, o que eu estou fazendo aqui? Por exemplo, eu tenho um objetivo de ter colaboradores felizes. Então, como que eu vou saber se os meus colaboradores estão felizes? Ora, provavelmente eu vou fazer uma pesquisa de clima organizacional, uma pesquisa, né, de voz do colaborador, né, uma pulse survey, como a gente diz por aí. Então, tem uma série de formas que você pode utilizar para obter essa informação. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu tenho um objetivo de ter colaboradores felizes, e como que eu vou saber disso? Que eu tenho uma pontuação de bem-estar do colaborador e o meu objetivo, né, começando em 2022 até 2025, é eu partir de 70% de índice de bem-estar, eu quero chegar em 85% de índice de bem-estar, e hoje, de acordo com a última medição, ou seja, de acordo com o último resultado que eu consegui dessa pesquisa, eu estou em 78%. Desculpa. Então, quem quer sair de 70, chegar em 85, quer aumentar 15 pontos, já aumentei 8 em 15, estou com 53% de atingimento nessa meta estratégica, né? E aí eu posso ter várias metas ou subobjetivos que vão compor a nota final aqui, né, do avanço desse objetivo estratégico. Observem também que aqui eu tenho as entidades relacionadas. Por que isso? Porque eu tenho um plano estratégico hierarquizado em vários níveis, né? Então, eu tenho objetivos no nível da empresa, no nível das unidades de negócio, no nível dos departamentos, dos produtos, das prioridades estratégicas, iniciativas. Então, a gente pode ter um conjunto de OKRs, desculpa, a gente pode ter um conjunto de OKRs que vão se relacionar, vão sendo decompostos e vão se relacionando entre si, né? Então, se eu digo, mais uma vez, né, pegando o mesmo exemplo, que eu quero ter colaboradores felizes como um objetivo corporativo da minha empresa ou da minha organização, né? O que é unidade de capital humano, né? Eu tenho uma unidade de negócios de capital humano, o que eles definiram? Bom, como é que eu, capital humano, vou contribuir para esse objetivo da nossa organização? Bom, eu tenho o objetivo de melhorar a satisfação do colaborador. Ora, se eu tenho um colaborador satisfeito no trabalho, provavelmente ele vai ser mais feliz, então eu vou contribuir para a meta da empresa. Então aí a gente começa a decompor objetivos em subobjetivos. Aí lá embaixo, o departamento de RH, o departamento de parceiros do negócio de RH, definiu um objetivo, ou vou criar uma forma de tornar o seu propósito profissional, os nossos valores, bastante claros para todos os nossos colaboradores. E com isso eu vou aumentar o engajamento. O colaborador mais engajado vai estar mais satisfeito
com o seu trabalho, mais satisfeito com o seu trabalho, vai estar mais feliz, né? Então, acho que o exemplo, ele deixa, né, eu gosto do exemplo do RH, porque é uma coisa com a qual todo mundo consegue se relacionar, né? Todo mundo, seja no setor público ou privado, tem alguma coisa de recursos humanos na sua organização, então dá para todo mundo se relacionar com o exemplo, né? Então, a gente vai decompondo aqui os objetivos em subobjetivos e as metas aí em diferentes níveis de metas. Então, dessa forma é que a gente vai definir aí objetivos e metas. Ora, não só são os objetivos e metas, como eu falei, o que é um objetivo? É o que eu quero fazer. A meta ou o indicador vai me ajudar a medir se eu estou fazendo ou não. Aí vem a pergunta: como eu vou fazer isso? E aí a gente começa a detalhar os nossos planos de uma forma, né, descendo do estratégico, mas para o tático. Então, para exemplificar, eu vou fechar aqui o nosso plano de portfólio e eu vou abrir um outro plano de portfólio agora da unidade de capital humano. Então, no plano da unidade de capital humano, eu tenho aqui, né, só para relembrar, né, os objetivos, eu tenho melhorar a satisfação do colaborador, com o score de experiência do colaborador, né, eu tenho o subobjetivo aqui do departamento de RH, com as suas submetas, né, e aí eu começo a pensar em quais são, quais são as iniciativas que a gente vai conduzir para entregar esse resultado. Então, eu sou o líder de RH, eu quero melhorar a satisfação do colaborador, eu quero aumentar a minha pontuação de experiência do colaborador, e para isso eu vou ter que executar coisas, tem que fazer alguma coisa, né? Por isso a gente fala em execução estratégica, porque não adianta nada a gente botar um plano estratégico, é, manda imprimir lá numa folha, né, do tamanho da parede, pendura num quadro lá na sala do board da empresa, pessoal de endomarketing faz uma adesivagem toda lá na nossa recepção, né? Todo o nosso plano estratégico, nossos valores corporativos, e as pessoas não conseguem se relacionar com isso. Então, qual é o mecanismo para entregar resultado estratégico? É o trabalho. A gente vai trabalhar em projetos, vai criar produtos, vai executar demandas, e a gente vai trabalhar para atingir esses objetivos. Então, é importante que todo mundo com quem a gente está trabalhando saiba por que eu estou trabalhando nisso. Eu estou trabalhando nisso porque isso vai ajudar no objetivo do meu departamento, que ajuda no objetivo da unidade de negócio, que ajuda no objetivo da empresa. Isso dá um senso de pertencimento e um senso de importância para o trabalho que eu estou executando, que é fundamental, especialmente quando a gente olha para gerações mais novas. Quando você olha para os millennials, não só os millennials, né? Muito mais para a Gen Z, por exemplo, são uma geração que dá muita importância a viver com um propósito, a ter um propósito para as coisas. Então, quando eu dou um propósito para o trabalho, eu faço com que esses colaboradores trabalhem de uma forma muito mais engajada, né? Então, a gente, com essa comunicação estratégica, a gente consegue trabalhar todo mundo de forma engajada para trabalhar na entrega de resultados estratégicos, né? Ao invés de ficar só no plano bonito impresso na sala do board ou adesivado na recepção, né? Então, a ideia é que a estratégia dê frutos. A gente vai fazer planejamento pensando em outcomes, em resultados práticos e não somente em entrega de projetos. Então, daqui, e até para dar um spoiler do nosso segundo encontro, que vai ser em abril, a gente vai começar a trabalhar a questão dos trabalhos, das demandas, projetos épicos, quadros de atividade, ideias de produto. Poxa, eu estou falando umas coisas aqui que são diferentes, né? Então, a gente vai começar a trabalhar o que nós chamamos de alinhamento estratégico, né? Então, cenas dos próximos capítulos, alinhamento estratégico, tá? Então,
Por hoje, Vitão, a gente termina a nossa demonstração, né, com foco na execução estratégica e a gente continua aí no próximo encontro. Legal, Ale. Então, A gente precisa ver também se tem alguma pergunta. enquanto isso, Ale, a gente só recapitulando aqui, né? A gente fez a parte de execução estratégica hoje. Na próxima sessão, a gente fala sobre alinhamento estratégico. Depois, entrega de produto, ou seja, como é que a gente vai acompanhar, né, o trabalho com assertividade, né, com os KPIs e tudo mais. E depois, a arquitetura empresarial. Pessoal, só lembrando também, né, antes que eu me esqueça, a gente tem um convite para fazer para o nosso Knowledge, que é o nosso evento global, que acontece todo ano, né, em Las Vegas, cujo objetivo é trazer todas as inovações que o time de produtos, né, tem feito e tem desenvolvido, né, nos nossos diversos módulos e também trazer os casos de sucesso reais dos nossos clientes, tá? Então é super importante, tá? E não percam aí quem puder se inscrever. E por último, pessoal, tem alguma pergunta, Lê? Que a gente eu respondi Tem, algumas durante. tem só uma aqui que eu queria endereçar muito rapidinho, né? A gente falou um pouco sobre métodos de plano estratégico, de Balanced Scorecard, né, e a pergunta foi se a gente consegue suportar esses diferentes planejamentos, né, esses métodos de planejamento estratégico, ou se a gente trabalha só com OKRs. Né? E a ideia é, a gente consegue sim trabalhar com qualquer método de planejamento estratégico, por isso mesmo que a gente não chama as coisas de OKR dentro da solução, para que a gente possa dar essa margem para trabalhar com outros métodos. Então, se eu tenho Balanced Scorecard, o meu objetivo é o objetivo estratégico, a minha meta é o indicador estratégico, eu vou ter a minha hierarquia de objetivos e metas, eu posso montar um mapa estratégico, relação de causa e consequência, enfim. Aí, então, a gente vai... a ideia aí é o céu é o limite, eu tenho um conjunto de funcionalidades que são gerais, em diferentes níveis, do estratégico para o operacional, para que a gente consiga cobrir e atender todos esses métodos de trabalho. Então, a resposta é sim, a gente pode trabalhar tanto com OKRs como com Balanced Scorecard, MBOs ou qualquer outro método, até um método que seja interno da sua organização, a gente consegue adaptar também dentro da solução. Essa era a única pergunta que eu tinha aqui, Vitão. Legal. Então, pessoal, eu espero que essa sessão possa ter adicionado, né, algo, né, de SPM, especificamente, né, no planejamento estratégico dentro da ServiceNow. A gente teve bastante audiência aqui, tivemos bastante troca de perguntas e respostas no chat. Então, eu e o Ale aqui, a gente se disponibiliza, né, para dar continuidade aos assuntos diretamente com vocês. Então, se vocês não tiverem os nossos contatos, escaneie aí o QR Code, né, do nosso LinkedIn e vamos continuar trocando, né, mensagens, né? Agradeço a participação de todos vocês e até mais. Obrigado, pessoal.